Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Antes de começar esse vídeo aqui, como sempre, gostaria de pedir a vocês que dessem o seu like, que também fizesse comentário aqui no vídeo, no final, depois que vocês acabarem de assistir o vídeo, é muito importante. Como eu tenho falado, isso tem ajudado pra caramba eu poder selecionar quais os próximos vídeos, ou mais ou menos responder todas as perguntas que as pessoas me fazem aqui em um outro vídeo. Muitos têm se falado em carteira de motorista nos Estados Unidos, então eu quero falar sobre a verdade da carteira de motorista que ninguém quer falar, né? A verdade é essa, que ninguém, talvez os que saibam não quer comentar, ou então até o próprio governo não quer entrar em detalhes sobre a carteira de motorista que está sendo concedida para todos os imigrantes aqui. Então vai ser um vídeo muito interessante. Vamos lá então. A carteira de motorista, como todo mundo sabe, é um documento muito importante. Obviamente é uma carteira de motorista, é usada para dirigir, né? Então além de dirigir, você também pode, ela é um documento para servir como uma identificação, né? Que não é o caso da carteira que eu vou falar aqui hoje, mas no geral a carteira de motorista ela tem essa função, não só para dirigir, mas como identidade. Pelo menos aqui nos Estados Unidos é assim, tá? Então aqui nos Estados Unidos, mais do que nunca, é super necessário que a pessoa tenha uma carteira de motorista, porque aqui as coisas são muito longe e é muito difícil se mover, principalmente para trabalhar, para poder visitar, fazer compras, a menos que você more em uma cidade pequena, onde as coisas estão tudo concentradas. Ou Nova York, por exemplo, se você morar em Nova York, que é uma grande metrópole, ok. Então se torna mais fácil porque tem as pessoas podem se mover, locomover através de transporte público. Antes, tirar uma carteira de motorista nos Estados Unidos era praticamente impossível, era próximo do impossível, tá? Era muito difícil mesmo, galera. Então, começaram a surgir pessoas espertalhões a cobrarem até $5.000. Eu vi casos de até de $7.000 de pessoas cobrarem de pessoas para irem tirar uma carteira em outro estado, né? Porque se ela morava em determinado estado que não tirava carteira, então pagavam-se até $7.000 para que ela conseguisse tirar essa carteira em outro estado, e às vezes até um estado muito longe. Pessoas em New Jersey, por exemplo, iam para Califórnia. Era uma coisa absurda. E por falar em New Jersey, por exemplo, a carteira de motorista era tida, né, como uma das mais difíceis do país, né? Até para as pessoas conseguirem uma carteira nesse estado, que é onde eu vivo, ela tinha que ter um acúmulo de 6%, perdão, de 6 pontos, né? E para atingir esses 6 pontos, era necessário ter um Social Security, tinha que ter um cartão de residência ou um passaporte americano. Então era muito difícil, né? Muito difícil. E como eu falei, a carteira de New Jersey é uma das carteiras mais cobiçadas, porque primeiro que é um dos estados mais ricos, está perto de Nova York, é o Tri-State, então é uma carteira bem complicada para se conseguir. Então, assim, várias pessoas, devido à dificuldade, né, de não poder conseguir a carteira de motorista, como eu falei, era muito difícil conseguir uma carteira, ou até outras pessoas que não estariam dispostas a pagar 5, 6, 7 mil dólares, ou viajar para outro estado, se arriscar, elas acabavam dirigindo sem carteira mesmo. Lá em Boston, na região de Boston, onde está concentrada uma comunidade brasileira muito grande, não só brasileiros, tá galera, mas também outros grupos de imigrantes. Dirigiam assim, literalmente sem carteira, tá? Eu não tô falando só da área de lá, também New Jersey, Nova York, Flórida, todo mundo arriscavam dirigir sem carteira. E é muito engraçado que eu já ouvi até casos de pessoas que dirigiam com o passaporte. Depois, com o passar do tempo, né, que teve aquela queda das torres de 11 de setembro, que já vai fazer quase 20 anos, acredite se quiser, a situação da carteira de motorista praticamente ficou complicada a um ponto que seria impraticável uma pessoa conseguir uma carteira de motorista. Se era próximo do impossível, eu acho que ficou impossível conseguir uma carteira de motorista depois da queda das Torres Gêmeas aqui em Nova York. Mas justamente aí, depois de 11 de setembro, foi que nasceu a ideia de se criar uma carteira de motorista, ah, que é onde eu vou falar no final desse vídeo aqui. Uma carteira de motorista que desse uma identidade ao cidadão americano, tá? Por que eles decidiram fazer isso? Porque um dos terroristas que entraram no avião, eles entraram com uma carteira de motorista e não se sabia se essa pessoa, na ocasião, quando ela portava essa carteira de motorista para embarcar no avião, não sabia, porque todas as carteiras de motoristas eram iguais, né? Para americano, para imigrante, para tudo. Era uma carteira igual para todo mundo. Então, assim, a carteira deles
não se podia dizer se eles eram estrangeiros, se eles não eram estrangeiros, então serviu como uma identificação nacional de uma pessoa que talvez fosse um cidadão americano. Mas daí então surgiu essa ideia de criar-se uma carteira diferente. Só que daí, devido ao fluxo de imigração, de imigrantes que vieram para os Estados Unidos a partir depois do ano 2000, que foi assim estrondosamente gigantesco, né? Então, eu diria que o país foi assim inundado de muitos imigrantes fora de status ilegais. E com isso nasceu certas pressões, né? Esses imigrantes começaram a fazer parte da economia e iniciou então uma pressão política, né? Porque como eles começaram a fazer parte da economia, então os ativistas políticos, grupos empresariais, o próprio governo teve que se render a isso, começaram a achar que era necessário criar uma forma de identificação para essas pessoas, porque os ativistas queriam isso, precisamos de uma identificação para dirigir, porque o que acontece é que muitas pessoas começavam a dirigir sem seguro, né? Causava-se acidente, às vezes até morte, galera, acredite se quiser, morte, ou alguns aqueles acidentes que não eram tão sérios, e não tinha como identificar essas pessoas, que os que fugiam não sabiam quem era, ou os que ficavam também elas podiam dar nome completamente diferente, e não, a pessoa que era lesada não conseguia ter, se ela não tinha um seguro total, ela não conseguia rever o prejuízo porque a pessoa que estava dirigindo, que não tinha uma carteira de motorista, ela praticamente não ia cobrir nada, porque ela nem segura, ela nem carteira, ela não tinha nada, e o próprio governo não coletava dinheiro porque não dava seguro a essas pessoas. Como eu falei, o governo e as seguradoras não conseguiam fazer dinheiro. Então nasceu aí a ideia então de alguns estados, eu não lembro se são 14 estados, e que tá cada dia mais estados estão se aderindo a essa ideia, de fornecer carteira de motorista para as pessoas que ainda não, mesmo que elas não estejam legais aqui no país. Então, como eu já havia falado, né, depois de 11 de setembro, o governo então decidiu apertar, né, e criar uma certa identificação, fazer com que essas carteiras se tornassem um documento mais sério, mais forte, um documento mais oficial, né, não só estadual, mas talvez com um intuito federal, né, onde todos os estados pudessem reconhecer esse documento, né. Então, justamente foi aí que nasceu duas classes de carteira, é aonde que eu vou com o tema desse vídeo aqui. Uma carteira, na verdade, o governo desvalorizou uma carteira, né, que seria a carteira que vai ser dado para o imigrante, e criou uma carteira especial para os cidadãos americanos e residentes legais. Ou seja, duas classes de carteira. Uma carteira que é a oficial, né, que vai ter um selo federal, e uma segunda carteira que é uma carteira digamos assim, de segunda categoria. O ponto é que foi criado-se duas carteiras. Uma carteira de primeira classe e uma carteira de segunda classe, que é justamente a carteira que estão liberando para os imigrantes. Que tipo de carteira é essa? Bom, foi criado uma carteira chamada Real ID, né? Um ID real, uma identificação oficial, uma identificação original, uma identificação verdadeira. A gente vamos tentar uma maneira mais próxima de traduzir isso aí, tá? Se chama Real ID, que é um selo, né? Que é estampado na carteira. Só quem é cidadão americano ou residente legal que vai possuir esse selo. Então, as carteiras, elas são aparentemente iguais, mas vai ter uma diferença quando um imigrante tentar embarcar no avião ou tentar entrar num prédio federal. O governo vai saber se aquela pessoa ali, se aquela carteira é uma carteira de primeira classe, é uma carteira autêntica para ela poder embarcar num avião ou entrar num prédio federal. Como eu falei, uma vai servir para tudo: identificação, dirigir, entrar em prédio do governo, embarcar em avião, fazer negócios, etc, etc, etc. A única função dela é dirigir, nada mais. E no meu ver, é uma função muito inteligente para eles poderem, as seguradoras ganharem dinheiro, para as agências de carro venderem mais carros, para o governo coletar taxas, né, de emissão de carteira, ticket e outras coisas mais. Simplesmente mais uma grande jogada do governo americano, que eles não são bobos, né? As pessoas acham, uau, estão me dando uma carteira de motorista. Na verdade, vai ser bom para todo mundo, vai ser identificação, vai ser, eu acho até que para poder incriminar pessoas que cometem crimes. Então vai ser uma coisa até interessante se vocês observarem nesse ponto aí, do qual eu apoio, eu acho que vai ser muito bacana. O que não contaram para o imigrante, né? O que não contaram para o imigrante, que é o tema principal desse vídeo aqui. O que não contaram para o imigrante sobre essa carteira? O que não contaram é que todo oficial
de justiça, polícia, ou repartição pública, ou seja, onde for, vai saber que o portador dessa carteira é um imigrante ilegal, né? É um imigrante fora de status. Então, não estou dizendo com isso que as pessoas só por portar essa carteira estão automaticamente sob perigo de serem deportadas, ser presas. Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se ela cometeu alguma coisa errada, alguma coisa muito séria, eles vão saber que se trata de um imigrante ilegal e aí sim pode até colocá-la numa posição complicada, tá? Então, assim, o que não contaram é que estão dando uma carteira para ela somente para dirigir sob completa vigilância, né? E que não tem menor valor. Essa carteira é uma carteira de segunda categoria, dada somente para pessoas que estão fora de status, né? A carteira oficial, a realmente que vale alguma coisa, que é reconhecida pelo governo, não vai ser dada para o imigrante ilegal. Então, na minha opinião, é assim, galera. Nunca vão falar para vocês a verdade do que é. Em resumo, eu diria que é de super benefício. Eu acho muito importante. Eu acho que a carteira de motorista vai ser uma ajuda para muitas pessoas que não podem dirigir. Eu acho que é muito importante até porque eu lembro de pessoas, isso lá atrás, quando não se podia ter uma carteira de motorista, era quase que uma agonia. Então, na verdade, vai ser um benefício sim, mas que pode sim trazer problemas se a pessoa não for uma pessoa correta nas suas coisas, ou se cair na mão de um policial, por exemplo, muito conservador. Talvez em cidades liberais, onde as cidades que protegem imigrantes, né, protegem imigrantes, pode ser que não seja um problema, mas se o imigrante cair, for dirigir, ou for parado por um policial que não é liberal, ou um policial conservador, pode se representar um perigo, porque ele saberá que a sua carteira é de imigrante. Inclusive vai estar no painel dele que não é uma carteira com Real ID, é uma carteira dada somente para imigrantes fora de status, tá? Ou seja, imigrantes ilegais. Essa é a verdade que ninguém fala, finge que não quer ou que não sabe, ou simplesmente não estão muito interessados em falar sobre o assunto. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha sido bem informativo, que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.